hoje em Ambiente e Cotidianidade. Fridays for Future, uma experiência no Brasil. Temos como convidada a doutora Aileen Chambá, do Instituto Ivoti. Iniciamos perguntando para ela por que é importante participar em ações contra a mudança climática. Olá, doutora Maria Angélica, é um imenso prazer estar aqui participando dessa sequência de podcasts e queria comentar que no ano de 2015 eu fui delegada do Brasil na COP21, na Conferência das Partes na França. E desde a COP21 eu venho trabalhando esse tema com os estudantes, porque percebo como docente a grande importância de levar para os jovens a compreensão do que vem ocorrendo em termos do planeta Terra. Se a gente olhar hoje os países que mais poluem o mundo, são Estados Unidos, China, e a gente teve uma grande discussão na Conferência das Partes que esses países precisam arcar com investimentos em pesquisa, em preservação e também atingir metas para que ocorra uma menor poluição do nosso planeta. E é desses países que a gente precisa também repensar os modos de existência dessas populações. É uma população que tem uma pegada ecológica muito alta e essa pegada ecológica tem gerado uma série de diferentes eixos de poluição, tanto atmosférica quanto terrestre. E lá na COP21 a gente discutiu que se o planeta Terra ele aumentar em até 1 grau, 1,5 grau, isso vai gerar consequências catastróficas para nós todos, para todas as pessoas, para todos os animais que habitam aqui o planeta Terra. Isso inclui a gente pensar no derretimento de calotas polares, no impacto que isso ia gerar para comunidades ribeirinhas, para comunidades indígenas. E a gente precisa sim pensar de maneira global e não de maneira territorial. O global, a gente faz parte, a gente está no mesmo planeta. E esse planeta tem que ser pensado nesse holos, nesse todo, e não de maneira fragmentada. Tudo que a gente fizer aqui no Brasil vai impactar de alguma maneira em outros lugares do globo terrestre. E essa compreensão globalizada com ações locais, ela precisa ser levada para a sala de aula, para a educação básica e também para o ensino superior. Que tipo de ações você conhece para a luta contra a mudança climática e que você tem participado também? Então, no ano passado, no ano de 2019, eu fui convidada como pesquisadora visitante da Universidade de Essen, na Alemanha, e a Alemanha toda vem numa caminhada crescente de consciência ambiental. Então, esse período que eu estive lá de 1 mês e meio foi fundamental, foi essencial perceber a reflexão especialmente provocada por uma menina de 15 anos, a Greta Thunberg, lá da Dinamarca, e que repercutiu por vários países da Europa. E a partir disso gerou-se uma discussão muito acirrada nas pautas de aquecimento global. E toda semana a Greta ela ia até o Congresso com as suas cartazes pedindo que os políticos da região, de todo esse local, que eles pudessem de alguma maneira trazer as suas perspectivas de melhora em relação à poluição. Com isso, a Greta gera um movimento, que era uma hashtag Fridays for Future, e lá na Alemanha, todas as sextas-feiras, a gente via pelas calçadas, pelos muros, grandes movimentos, pessoas caminhando com essa hashtag Fridays for Future, oriunda dessa campanha que a Greta, essa menina tão nova, de 15 anos, conseguiu unir tantas pessoas de diferentes países do mundo. Então a Greta, ela também deixou essa perspectiva de se lutar para que as pessoas pudessem repensar os seus modos de vida, de subsistência e também de pressionar os políticos que tragam medidas para a diminuição de aquecimento global. Com isso, retornando ao Brasil, eu sou do Rio Grande do Sul, do município de Ivoti. Eu percebi que era possível, na minha cidade, que possui 23 mil habitantes, que a gente também fizesse um Fridays for Future, que uma sexta-feira a sensibilização e a discussão sobre temas de aquecimento global pudessem ser feitas também na cidade onde eu habito e leciono, que é o Instituto Ivoti. Bom, o evento foi organizado com o consentimento da direção da escola
em uma praça pública da cidade onde eu habito, que é o município de Voti, e foi feito todas as solicitações para o uso de um espaço público. Então a gente pensou em fazer isso em uma praça, e aí a gente acionou a polícia da região, a prefeitura. Então foi feito todo esse passo a passo até a gente chegar na praça da cidade. Além disso, nós conseguimos a doação de 200 mudas nativas de árvores para organizar essa Sexta-feira pelo Futuro, né? Esse movimento da Greta, Friday for Future. E teve um engajamento muito grande dos alunos que fizeram cartazes, né? Que não há outro planeta B, a gente só está nesse planeta A. Eles escreveram cartazes em inglês, em português. A gente fez também alguns sinais no próprio rosto. Então teve esse uso do corpo, dos cartazes e uma mobilização de alunos que foram convidados fora do horário de aula para fazer essa campanha conosco. Então outros professores também aderiram, como eu já disse antes, pais foram conosco até a praça e nós tivemos um público aí de uma média de umas 100 pessoas. O Jornal da Cidade foi convidado também e todos os alunos que estavam ali na praça, eles estavam conscientes do que eles estavam pedindo. Eles têm consciência do que é o aquecimento global, o que é esse aquecimento do planeta Terra. Então essa discussão ela foi feita de maneira prévia na sala de aula, foi feito o convite e a partir disso os alunos que se engajaram em fazer cartazes, em ir até a praça, é claro, a partir de uma liderança. No caso, essa liderança fomos eu e um outro professor da escola, o professor de Geografia, o professor Lucas, nós fomos caminhando até a praça, depois a professora Simone de Biologia também se envolveu conosco. E com isso foi uma movimentação muito interessante de olhar, porque me parece que faltam mais lideranças de pessoas que digam, olha, nós precisamos fazer isso porque temos esse problema, e alguém que possa emergir, né, com essa perspectiva de liderar jovens para algo. Eles querem fazer, eles têm vontade de fazer, o problema é que eles não sabem como fazer. Quais foram as reações da comunidade com esse tipo de evento que você organizou? Então, essa sexta-feira foi marcada por 100 jovens pedindo por condições de planeta melhor. Nós também ficamos fazendo a doação dessas mudas todas. O problema veio, né, a reação da cidade veio, quando o jornal local fez a publicação em redes sociais com foto dos alunos, os alunos pedindo por um planeta melhor, por mais justiça ambiental, porque uma série de haters, né, essas pessoas que só vão na internet para escrever comentários ruins, apareceram na página do jornal. Então, o tipo de comentário que apareceu foi, por exemplo, destinado a mim, professora nazista, comunista, fascista. Os alunos também foram xingados, dizendo vão capinar um terreno ao invés de estar aí. O que uma cidade pequena como Ivoti quer reclamando de aquecimento global? Então, a gente percebe com isso que existe uma ignorância muito grande de pessoas que precisam também ir até uma rede social para escrever um comentário que é mal educado, que é grosseiro, pouco apoio de outras pessoas, nesse caso das redes sociais, e ao mesmo tempo isso acabou sim gerando um mal-estar muito grande nesse público jovem, que estava lá, né, dentro de uma perspectiva de boa ação e tudo mais. E em conversa com a direção da escola, olhando aqueles vários comentários negativos desses haters, nós decidimos que a gente não ia responder nenhum deles. Porque o perfil de pessoa, quando a gente entra no Facebook e vê quem escreveu comentários de ódio para esses alunos, eram muitos perfis de pessoas que carregavam, por exemplo, armas, que estavam com tanques militares nas suas fotos de Facebook. Então tu percebe que não é o perfil de um cidadão de bem, é o perfil realmente de uma pessoa que possivelmente tem uma rede social só para provocar isso, ou muitas vezes até não são nem pessoas, são alguns robôs que estão programados de uma certa forma quando determinados assuntos emergem para que eles possam ser bombardeados, né, por comentários negativos. Com isso, a atividade pedagógica que eu desenvolvi com os alunos foi levar a discussão para a sala de aula sobre o que a gente faria com os comentários, porque houve também um estresse muito grande de jovens que estavam chateados. Afinal de contas, por que a gente merece todos esses comentários ruins nessa ação pelo clima? E eu, como professora, percebi que era necessário uma explicação e uma reflexão sobre isso.
discutimos que a internet ainda é um território livre, porém existem já algumas leis, né, contra racismo, contra outras perspectivas que tangem a internet, mas ainda assim existe um ambiente muito livre e de pessoas que vão continuar falando esses comentários que não são agradáveis. E para finalizar, eu passei até um vídeo do Drauzio Varela que ele comenta sobre, ele traz os comentários que ele tem no canal dele do YouTube. E aí a gente fez uma grande reflexão de que o ato pelo clima foi um ato simbólico, porque a gente colocou uma cidade tão pequena igual Ivoti num mapa mundial, e eu falei que daqui a alguns anos eles vão entender que o que eles fizeram foi muito grandioso. Nós colocamos uma pequena cidade num grande mapa, e a partir disso também todos os alunos estão aptos a discutir o que é o aquecimento global, quais são os problemas que a gente tem vivenciado, e que eles sentissem muito orgulho, porque tanto eu quanto a direção da escola, esses pais todos envolvidos em uma causa que é o Fridays for Future, teve sim um saldo muito positivo, e que não foram esses comentários que iriam abalar a nossa luta, que essa sensibilização, essa discussão e essa problematização do aquecimento global, que é um problema que a gente precisa levar para todos os níveis da educação básica e também do ensino superior. Estamos gratos com a participação da professora Aileen neste episódio e resgatamos 3 pontos essenciais que surgem nessa discussão. O primeiro é a mudança climática, o segundo, os movimentos sociais e o terceiro, a manipulação. Sobre a mudança climática, a gente está vivenciando como ela já está cá. Podemos evidenciá-lo a nível empírico. E no nosso dia a dia, quando a gente vê que nas temporadas de chuva ou na estação de inverno faz calor, ou ao contrário, nas estações de verão, que devem ser quentes, faz frio ou chove. Além das provas científicas dessa mudança, tem se evidenciado a quantidade de gases de efeito estufa por parte das empresas, o aumento da temperatura e como isso impacta no ser humano a nível dos cultivos, da saúde, mas também tem impacto nos ecossistemas e os animais. Então, é um fato e não um mito, e pode ser observado em nosso dia a dia, existem refugiados inclusive pela mudança climática. Agora, o segundo elemento sobre o movimento social, podemos citar a Diane, que define como redes de interação informal que compartem crenças e solidariedade e desenvolvem formas conflitais de ação que situam-se fora da esfera institucional e os procedimentos da rotina da vida social. Por outro lado, Laranha critica essa definição e fala que não são redes que compartem as crenças, mas são os indivíduos que formam parte delas. E o termo de rede pode ser muito útil nos estudos dos movimentos, mas normalmente é usado para fazer referência a estruturas caracterizadas por uma escassa visibilidade pública que não siga as pautas organizativas da maioria das instituições. Então, agora que existem movimentos sociais para a luta contra a mudança climática, devemos abordar seu caráter reflexivo, que são consequência de que são algo que reflete a sociedade e que impulsa a capacidade desta para refletir e ser consciente de o que é. Os movimentos sociais atuam como um espelho em que se pode olhar a sociedade e fazer consciente de seus problemas e limitações. Portanto, se existem os movimentos sociais, podemos perguntar: o que eles nos dizem? Quais são as problemáticas que eles estão enfrentando? Quais são as limitantes? Sem esquecer que eles são necessários para a busca de soluções e para a transformação social. Mas, na sociedade, os líderes políticos e outros líderes que querem manter um status quo fazem uso da manipulação para convencer a maioria da população a estar em contra do movimento social. Em conclusão, os convidamos a refletir sempre a informação que estão recebendo e a ter um pensamento crítico e avaliar. Obrigada e até um próximo episódio.